Bom dia, igreja. Como vocês estão? Amém. Glória a Deus. Esse púlpito mais democrático agora, né? Para os baixinhos. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã para ministrar a palavra de Deus. Amém? O pastor Henrique e o meu marido, o pastor Gustavo, estão na cidade de Manaus. Amém? Estão lá visitando a obra, né, que está sendo implementada na cidade de Manaus, através do pastor Elbert, e nós estamos muito felizes, né, por isso. E eu estou muito feliz de estar aqui também com vocês essa manhã para compartilhar a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Pode colocar a imagem no telão. Nós vamos continuar esse domingo ainda, né, com a série do pastor Henrique sobre imagens, verbos e filigranas. Amém? O verbo que eu queria trazer nessa manhã, compartilhar com vocês, é algo que eu estudo há muito tempo, mas também que o Senhor ultimamente tem ministrado detalhes ao meu coração, né? Assim como a intenção dessa série é falar muitas vezes sobre a profundidade desses verbos, né? Que nós temos às vezes em nosso imaginário, né? O que sejam esses verbos através da Bíblia, mas o intuito dessa série é a gente cavar mais fundo e entender realmente o que a Bíblia, naquele autor, está querendo falar sobre aquele verbo, né? E o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar detalhes a respeito desse verbo em específico, né, para o coração de vocês essa manhã. E o verbo que eu queria compartilhar com vocês essa manhã é o verbo louvar. Amém? O verbo louvar. Por isso eu queria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 13. Como de costume na nossa igreja, a gente faz a primeira leitura da Bíblia em pé. Vocês poderiam ficar em pé? Capítulo 13, do versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, e é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados para fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscando a que há de vir. Versículo 15, e esse é o versículo-chave na nossa ministração. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque meus irmãos que chegaram aqui, eles não estão aqui por acaso, Pai. Mas eles vieram, Senhor, e o Senhor, Pai, vem de encontro a eles também. Obrigado, Senhor, porque essa é uma manhã de encontros, Pai. Encontros divinos, um encontro com o divino, Pai. Obrigado, Senhor, porque esta manhã o Senhor irá transformar mais uma vez o nosso entendimento. Nós iremos nos aprofundar ainda mais na Tua Palavra. Senhor, nos faz ser mais apaixonados pela Tua Palavra como nós nunca fomos antes. Nos faz, Senhor, olhar para Tuas Escrituras e a amarmos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor vai trazer esclarecimentos a respeito sobre o que era o louvor e a adoração. Muito obrigado, Senhor, porque nossos corações estão entregues a Ti e cheios de gratidão. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Muito se vem ao imaginário, né, do cristão quando nós falamos sobre louvar, né? O que já vem ao nosso imaginário, o que nós pensamos de imediato, é que louvor ele está intrinsecamente ligado com a música, né? E de fato, sim, o louvor ele está intrinsecamente ligado com a música, mas o louvor ele não se resume a períodos de música. Muitas pessoas, né? Elas até em seu vocabulário pensam, né? Agora
adoração é a música mais lenta e louvor é a música mais rápida. Eu pensava assim durante um tempo. Amém? Eu tinha esses certos tipos de concepções na minha mente, onde eu me referia a louvor como algo muito pequeno dentro daquilo que ele realmente é. Amém? E Deus quer nos chamar hoje, nessa manhã, ao entendimento mais profundo desse verbo, né? Do porquê nós louvamos a Deus. Amém? E eu trouxe Hebreus aqui, né? Porque essa é uma carta onde ele, dentro desse versículo, vai nos dizer algo muito importante. O autor de Hebreus, ele é indeterminado, nós não sabemos, né, qual é o autor, mas ele é um estilo literário muito peculiar entre todas as cartas que estão no Novo Testamento, amém? As cartas apostólicas. Porque nesta carta, apesar de ser uma carta, ela tem um estilo retórico que parece muito mais com um sermão, alguém que está pregando a uma plateia. Então, por vezes, nós vamos ver o livro de Hebreus literalmente como um grande discurso, onde ele está tentando ali levar a sua plateia a um entendimento. E nós não podemos, então, se descolar disso. Hebreus, ele está tentando levar aquele povo com um fim em um entendimento. E no capítulo 3 é justamente o final da sua carta. Ele aqui no final da sua carta, ele começa a dar suas considerações finais. E ele fala sobre este princípio muito importante para nós, que é de apresentar os nossos corpos continuamente como um sacrifício de louvor. Hebreus, ele é uma carta que você, ao lê-la, você vai perceber que o autor, ele faz uma releitura de uma adoração e de um louvor que existia no Antigo Testamento. Essa adoração, essa liturgia cultica que existia no Antigo Testamento, se dava por meio da adoração tabernacular, amém? Do modelo de adoração do tabernáculo, onde existiam sacerdotes, existiam pessoas específicas que podiam trabalhar e oferecer serviços a Deus. Amém? Então esse era um tipo de adoração onde o povo se reunia para sacrificar animais em adoração a Deus. Existiam funções específicas, existiam líderes específicos para cada tipo de obra dentro daquela adoração. Amém? Então, Hebreus é um livro cheio de simbologias e alusões, porque ele traz muitos capítulos falando, olha, na antiga aliança era assim, mas agora em Cristo, na nova aliança, funciona assim. Este é um livro que ele vai trazer muitos paralelos e alusões. Ele faz uma releitura do Antigo Testamento, amém, com uma ótica cristológica. Ele traz uma interpretação cristológica para um modelo de adoração do Antigo Testamento. E por que o autor de Hebreus faz tanto isso? Porque essa carta é aos hebreus. Essa carta é escrita a um povo hebreu que tinha se convertido a Cristo. Essa carta é escrita para um povo que existia um costume muito enraizado em sua cultura hebraica. Eles adoravam a Deus por meio do tabernáculo, por meio dos sacrifícios. Um judeu, quando se convertia, muito provavelmente, às vezes ele continuava com as suas práticas, porque isso era um costume cultural daquele povo. Nós não sabemos, a gente não entra em concordância, os estudiosos, sobre aonde esse povo hebreu estava, quando o autor de Hebreus ele escreve essa carta. Mas de fato que é a um povo hebreu. Então, o autor, ele conduz esse povo de um ponto A para o ponto B e fala para eles, olha, vocês precisam aprender agora que tudo aquilo que vocês souberam ou tinham de concepção sobre louvor e adoração, vocês agora têm que colocar a ótica de Cristo Jesus para que vocês possam enxergar o porquê nós fazemos o que fazemos. E no versículo 9, então, a gente vai entender aqui, porque o autor fala assim: não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. Porque a igreja estava crescendo e na igreja nós tínhamos ensinamentos de pessoas, muitos prosélitos às vezes, pessoas que estavam tentando converter aquele povo ainda iniciante na fé, ou talvez não, para a sua religião. Com falsos ensinos, eles tentavam miscigenar a palavra de Deus também com práticas judaizantes, amém? E tentavam ensinar algo estranho para as escrituras.
provavelmente o autor de Hebreus está se referindo a algumas práticas cerimoniais, onde existiam templos e essas pessoas ofereciam alimentos em cultos, liturgias cerimoniais que não há um aspecto cristão do princípio, mas muitas vezes uma prática judaizante de oferecer sacrifícios e refeições cerimoniais. Porque, não sei se vocês estão familiarizados, mas no tabernáculo existia, né? Ali quando o animal era morto em sacrifício, né? Existia um partilhar daquele alimento. E então o autor de Hebreus aqui está trazendo esse esclarecimento. Olha, meus irmãos, vocês não precisam mais participar dessas refeições para que vocês venham a ter um fortalecimento da vida espiritual de vocês. Porque agora a vida espiritual de vocês, o fortalecimento por meio da vida espiritual, é através de Cristo Jesus e do entendimento de quem Cristo Jesus é para vocês. Vocês não devem mais participar de mesas cerimoniais. Esqueçam dessa liturgia. Entendam agora que vocês precisam encontrar uma outra liturgia. Essa liturgia que nasce do nosso corpo. Essa liturgia que nasce na congregação dos santos por meio da nova aliança. E ele traz aqui um entendimento no versículo 10. Pois nós temos um altar, do qual não tem eles direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós temos um altar, e desse altar que nós temos agora na nova aliança, eles não têm direito de comer, a não ser que eles reconheçam que Jesus Cristo também é o Filho de Deus. O sumo sacerdote leva o sangue, versículo 11, o sumo sacerdote leva o sangue desses animais até o Santo dos Santos. Era assim que funcionava a adoração tabernacular. Um animal era morto no altar, amém? Dentro do tabernáculo, no altar de bronze, um animal era morto e o seu sangue era aspergido no Santo dos Santos para a purificação dos pecados deles. Amém? Eles consideravam então que aí então eles estariam purificados. Mas o autor de Hebreus fala aqui, não existe esse altar que eles consideram que é o altar do tabernáculo, não é o nosso altar, porque o nosso altar é diferente. Eles não têm direito de comer no altar que nós comemos. Versículo 11. Já falei do versículo 11, desculpa. E esses animais que eles são sacrificados dentro do altar do tabernáculo, eles são colocados para fora do tabernáculo e são queimados lá fora, os seus destroços. Por quê, meus amados? Porque na lei, o resto dos animais que era queimado fora do acampamento era impuro. E todos aqueles que tivessem contato com aquele animal, ou queimado aquele animal, tivessem contato com ele, eles eram considerados impuros. E eles precisariam passar por uma cerimônia de purificação para entrar no acampamento de novo. Não sei quantos vocês sabem, mas eles se reuniam em um acampamento e o tabernáculo ficava bem no meio. Então eles precisaram sair para fora do acampamento para queimar os destroços dos animais. Versículo 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar um povo por meio do seu próprio sangue. O nosso altar não está mais dentro de um tabernáculo. O nosso altar agora está fora das cidades, fora do acampamento. Esse altar que está fora deste acampamento, que muitas vezes era considerado impuro, um lugar de vergonha, não protegido, porque não estava dentro do acampamento. O nosso altar, ele não está dentro do acampamento, mas o nosso altar está fora do acampamento. E é nesse altar que muitos consideram impuro, que Deus resolveu, através do seu Filho, santificar o seu povo com o seu sangue. Portanto, saiamos até Ele. Saiam dessas liturgias, saiam dessas práticas. Vá para fora do acampamento. Suporte a desonra que ele suportou, no versículo 13 está falando. Suporte a vergonha que ele suportou ao morrer em uma cruz fora do acampamento. Porque nesse altar ele despiu o seu sangue.
Versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Porque Cristo é a nossa esperança e nada além dele nos alegra. Versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, meus amados irmãos, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Então, o que ele está falando? Vá para fora do acampamento. Vá ao altar fora do acampamento. Porque os seus sacrifícios não são mais apresentados dentro de um tabernáculo. Mas agora você quer louvar ao Senhor. Você quer adorá-lo. Porque a adoração tabernacular, os sacrifícios, era para adorar a Deus. Era um modo de dizer: eu me arrependo, eu te amo. Senhor, toma aqui o meu sacrifício, me perdoe por mais um ano. Porque tinha um tempo limitado. Mas o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. E ele foi, amém, amados, para nos salvar e nos libertar, toda a humanidade que crê em seu nome. Então ele fala o seguinte: você que apresentava, então você tem esse coração que quer apresentar sacrifícios a Deus, vá para fora do acampamento. E naquele altar, você vai se oferecer em sacrifício a Deus. Nesse altar que é Jesus Cristo, você vai se oferecer em sacrifício e você vai derramar a sua vida aos pés dele. Ofereçam a Deus continuamente, fala aqui. Não está aqui, mas você está acompanhando na sua Bíblia? Versículo 15. Ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios do que confessam o seu nome. Esse é o fruto dos lábios. Esse é o resultado de um povo que se converteu. Esse é o resultado de um povo que agora é vivificado pelo Espírito Santo. Termos nossas vidas derramadas no altar dele. E por meio dele, porque sem ele nós não conseguimos fazer nada. É por meio dele que podemos oferecer nossa vida. Eu não estou tentando aqui de forma alguma trazer um entendimento legalista. Não. Ele é o meio. Ele é o altar. É por meio deste altar que eu ofereço. Mas a nossa, fugiu o verbo agora, fugiu a palavra. Nossa vida, ela não é entregue, meus amados irmãos, por obras. Não é isso. Mas é uma oferta de coração, onde apresentamos para ele o nosso sacrifício. E esse sacrifício é descrito então como um sacrifício de louvor. Glória a Deus. Nós podemos nos perguntar então, mas por quê? Por que entregar a minha vida em sacrifício? Por que louvar a Deus? Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas essa manhã, desde os louvores, Deus nos conduziu a momentos de gratidão a Ele. Onde nós podemos cantar sobre a bondade dEle, sobre o seu amor. Isso deve encher os nossos corações de gratidão. Porque, meus amados, no final das contas, nós só conseguiremos encontrar nossa verdadeira satisfação nele. Nós só podemos louvar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não se engane, meu amado irmão. Você, através das suas próprias forças, não conseguiria vir até a Deus. Mas Ele te chamou, Ele te atraiu até este lugar ou até o encontro dEle com você. Ele te atraiu a esse encontro. Se você está aqui e você nunca ouviu falar sobre o nome de Jesus, ou você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, escute isso que eu estou te falando agora. Ele te atraiu aqui para que você entenda que Ele te ama. Ele te criou. Ele
Ele é o nosso Deus Criador. E somente por isso, somente por essa razão, não precisaria eu falar mais nada aqui. Apenas porque Ele é o nosso Deus Criador, que resolveu fazer a mim e a você como um sinal de amor. Nós devemos a Ele gratidão e louvor. Reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas apenas por isso. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, estamos acostumados a florear demais e o simples perde a sua significância. Não podemos deixar de falar das coisas simples. Não podemos deixar que os nossos corações se tornem inertes a coisas simples. Não podemos deixar que a palavra de Deus toque os nossos corações com coisas simples. Você pode se perguntar, mas por que eu vim essa manhã para escutar sobre o verbo louvor? Porque para você é imprescindível louvar a Deus todos os dias. Porque para a sua vida cristã é imprescindível, meu amado irmão, entender que você precisa estar envolto de gratidão. Você louva a Deus porque Ele te amou. Você louva a Deus simplesmente porque você respira. Porque você está tendo a oportunidade de estar sentado aqui essa manhã. E por isso você ergue as suas mãos para o céu e agradece. E fala, obrigado, Senhor, porque eu posso respirar mais um dia. Porque eu tenho o privilégio de estar aqui. Nós louvamos porque não somos mais alienados. Antes vivíamos em uma vida de alienação. Vivíamos uma vida onde achávamos que estava tudo bem viver para nós mesmos. Vivemos para os nossos próprios interesses. Mas nós não somos mais alienados, meus amados irmãos, porque Ele nos convida, pela oração do Pai Nosso, a entender que não é feita a nossa vontade, mas que é feita a vontade dEle. Efésios 1, no capítulo 1, versículo 12. Na verdade, no versículo 6, no versículo 14, no versículo 12. 6, 12 e 14. Ele vai falar no final do versículo assim, para o louvor da sua glória. É um capítulo onde tem muita importância para a igreja. E o autor, Paulo, aqui em Efésios, está falando sobre essa supremacia de Cristo. E essa importância que nós devemos entender que nós fomos eleitos em Deus. E que não fomos eleitos para vivermos de qualquer forma, mas fomos eleitos em Deus para vivermos para a glória e para o louvor do nome dEle. Nós temos que entender, amados, que o enredo bíblico é muito maior. Existe uma história de Deus sendo contada desde o início dos tempos. Deus não criou a terra ao acaso. Deus não chamou o povo hebreu ao acaso. Deus não mandou o Cristo ao acaso. Deus está escrevendo a sua história conosco, com o seu povo, por muitos e muitos anos. Mas sabe o que acontece, meus amados irmãos? De vez nós observarmos essa big picture, observarmos de fora, nós estamos tão limitados e nossa ótica está tão reduzida, muitas vezes, àquilo que queremos enxergar. Mas o enredo bíblico, a história de Deus com o seu povo é muito maior e eu te convido essa manhã a que você possa enxergar isso. A história de Deus é muito maior do que a nossa própria história. Mas então, a minha história é insignificante? As minhas dores são insignificantes? Não, meus amados irmãos, de forma alguma, de forma alguma. Deus ama a tua humanidade, porque Ele te criou para ser humano. Ele não te criou para ser Deus. Ele te criou para ser humano com suas debilidades, com suas deficiências. Não era assim no princípio, mas nós caímos em pecados. E Ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama mesmo assim. Deus te ama mesmo assim. E Ele convida você, então, para que você entenda que mesmo quando você é fraco, Ele te faz forte.
E Ele chama um povo para si. Ele chama você essa manhã, para que você possa louvar e engrandecer ao seu nome. É por isso que nós louvamos a Deus. Porque nós temos o privilégio de sermos incorporados à história de Deus. Porque através da minha vida, apresentando ela em sacrifício de louvor, Deus pode fazer a história dele na terra, usando a minha vida. Porque Deus pode usar a minha vida para escrever a história dele aqui nessa terra. Porque todos os meus dias são dedicados a Ele. Nas pequenas coisas, e não vamos deixar aqui pensar que são apenas as grandes coisas, mas nas coisas simples. No estender a mão para o meu irmão, no compartilhar do pão, naquilo que toca o meu coração. A história de Deus está sendo contada através da minha e da sua vida. Quando nós partilhamos aquilo que nós temos, no simples, às vezes no grande, mas muitas das vezes, e na maioria das vezes no simples, no todo dia. Quando eu ofereço para Ele um lugar a mais na mesa, para que alguém que não tinha o que comer, possa comer. Quando às vezes eu tenho algo para dar. Quando às vezes eu tenho uma palavra para compartilhar. Quando às vezes eu posso ser acalento para o coração de alguém. E a palavra de hoje vai ser breve, já passou algum tempo, mas vai ser breve, em nome de Jesus. Eu vou trazer aqui algumas características que é particularmente sobre isso que o Senhor tem tratado no meu coração. Nós devemos alinhar, amém, a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus. E por isso eu vou trazer esse tópico aqui. O louvor, ele alinha as nossas perspectivas. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e 18. O apóstolo Paulo fala assim: essas tribulações, porque passamos, afinal, relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância de glória a Deus. Agora e aqui e para toda a eternidade. E assim, não nos prendemos com as coisas do tempo que vivemos, mas procuramos fixar-nos naquelas que ainda não vemos. Porque as coisas dessa vida passarão um dia, mas as realidades de Deus permanecerão eternamente. Por que eu trouxe esse versículo e eu nem vou contextualizar muito ele? Mas o que eu estou querendo dizer com esse versículo é que Paulo, ele está ciente sim. E Paulo, amados irmãos, ele passou por muitas e muitas tribulações. Nós devemos entender que quando aceitamos Jesus, isso não nos exime de passar por dias difíceis. Não é questão de se o dia difícil vai vir ou não. A questão é quando ele vai vir. Amém? Porque dias difíceis são normais. Dias difíceis acontecem. Dias difíceis se apresentam para nós. A questão, meus amados irmãos, é que como nós estaremos? Onde o nosso coração estará quando os dias difíceis vierem para roubar a nossa paz? Onde estará o nosso coração? E por isso que eu vou conectar agora com o verbo louvar. Será que quando os dias difíceis se apresentam, a primeira coisa que sai das nossas bocas é a reclamação? É a murmuração? Meus amados irmãos, talvez a sua perspectiva, e por isso o tópico é alinhamento de perspectiva, esteja apenas nas suas leves e momentâneas tribulações agora. Mas primeira coisa, você precisa entender que você não é o único que sofre no mundo. E que você não é o único cristão que sofre no mundo. Você precisa olhar para a Bíblia e ver como aqueles cristãos do início da igreja, do primeiro século, enfrentavam as suas tribulações e muitas vezes até de morte. Alinhar a perspectiva, não que eu estou querendo aqui minimizar os seus sofrimentos, meu amado irmão, de forma alguma. De forma alguma, entendo que dói demais.
Entendo que sofrimentos vêm. E nesses dias chore mesmo. Nesses dias derrame para Deus as suas angústias. Nesse dia vá para o quarto, assim como Deus fala. Ore para Ele. Derrame o seu coração. Mas até isso é alinhar as nossas perspectivas. Porque muitas vezes, aos dias difíceis se levantarem, nossa primeira reação, meus amados irmãos, não é entregar para o Senhor, nem orar e nem muitas vezes dizer por que nós estamos insatisfeitos. Não tenhamos uma espiritualidade infantil. Nós não somos infantis, amém? Eu não estou querendo pregar aqui uma espiritualidade infantil. Eu estou querendo pregar, pelo contrário, uma espiritualidade madura. Onde você entenda, não que você seja uma fleuma de sentimentos e não viva nada. Viva seus sentimentos. Mas entenda que a graça e a soberania de Deus é sobre todas as coisas. E se Ele é seu Pai, você deve entregar para Ele as suas aflições no tempo presente. Porque, meus amados irmãos, nossa viva esperança é Ele. E um dia Ele secará as nossas lágrimas por completo. E essa é a nossa bendita esperança. Que estaremos um dia com Ele. Essa é uma mensagem que por meio do louvor, então, devemos alinhar as nossas perspectivas. Devemos ver como Cristo vê. Paulo, ao escrever aos Romanos no capítulo 12, quando ele fala, rogo-vos que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantos lembram desse versículo? O que Paulo está tentando dizer ali é, pensa como Cristo pensa. Ter a mente de Cristo para Paulo é pensar como Cristo pensa. E como Cristo pensa, meus amados irmãos? Ele coloca toda a vida dele em sacrifício a Deus. Ele é o primeiro sacrifício. É porque Ele se sacrificou que nós hoje podemos entregar também as nossas vidas. É porque Ele nos capacita, porque Sua graça nos capacita. Quantos entendem? Para Paulo, renovar a mente e ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. É agir como Cristo age. Quando Cristo estava em suas maiores aflições, no momento de maior aflição, o que Ele fez? Ele orou. E uma oração sincera de, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Está doendo demais e vai doer demais. Porque, meus amados, dói. E Deus não nega a sua humanidade. Dói mesmo. Eu entendo que dói. Eu entendo que no momento difícil, é muito difícil a gente dar glórias e dar graça e dar louvor a Deus. Mas sejamos como Cristo foi. Que orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Que nossas vidas possam ser um sacrifício de louvor a Deus. Uma mensagem de muitos améns e aleluias, né, amados? Obrigado pela Josi que está aqui me ajudando. Glória a Deus. Francis Schaeffer vai falar em seu livro aqui. A verdadeira espiritualidade, ele vai falar. Eu devo amar a Deus o suficiente para estar satisfeito nele. Porque do contrário, até nossos desejos naturais e corretos nos levam à revolta contra Deus. Deus nos fez com desejos corretos. Mas se não houver um contentamento correto da minha parte, até aí estou revoltado contra Deus. E é claro que a revolta é todo o problema central do pecado. A revolta é todo o problema central do pecado. Quando me falta a devida satisfação, ou é porque eu me esqueci que Deus é Deus, ou porque eu não estou alinhando as minhas perspectivas com Ele, amém?
Uma disposição calma e um coração que esteja agradecido em qualquer circunstância é um teste real da extensão de até onde chega o nosso amor para com Deus naquele momento. Então é nos momentos difíceis, Francis Schaeffer está falando aqui, que é nos momentos difíceis que nós podemos ver onde está o nosso coração. É nos momentos em que nós precisamos mais louvar. É nos momentos difíceis que aí nós vemos onde está a nossa verdadeira satisfação. Onde está o nosso coração. Se quando o dia difícil se apresenta, meu amado irmão, eu sei que é difícil louvar. Mas é quando o dia difícil se apresenta e você ergue as suas mãos em louvor a Deus. Aí você demonstra para Deus que você está verdadeiramente satisfeito com Ele. Paulo fala que aprendeu a estar contente em qualquer situação. Porque ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. E meus amados irmãos, todas as coisas são todas as coisas. Não somente as coisas boas. Todas as coisas são todas as coisas. Tópico 2, o louvor é fruto de contentamento. Vamos abrir em Filipenses 4:4. Versículo 4, amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica com ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está aprisionado e Paulo escreve essa carta porque os filipenses, eles por muito tempo tinham sustentado o ministério de Paulo e sustentavam o ministério de Paulo com ofertas financeiras, amém? E Paulo então escreve essa carta para eles como um agradecimento. E de fato essa carta é chamada a Carta da Alegria. É uma carta onde o apóstolo Paulo ele está contente, ele está aqui agradecendo os irmãos e ele encoraja os irmãos também à alegria. Opa, o remédio da minha filha, só um pouquinho. Mas Paulo então está aqui aos filipenses. Então Paulo está escrevendo a eles. E uma coisa muito importante da gente entender aqui é que Paulo ele está passando por uma situação de prisão e que o seu futuro ele é incerto. Paulo não sabe se ele vai sair daquela prisão ou se ele pode morrer naquele lugar. O futuro de Paulo é incerto. E Paulo escreve essa carta aos filipenses, falando a eles também, talvez vocês não escutem boas notícias daqui para frente, mas é uma carta carregada de alegria. Como que alguém que fala que o futuro dele é incerto, e mesmo assim é uma carta carregada de alegria e contentamento? Por quê? Porque a satisfação de Paulo não estava na sua própria vida, mas a satisfação de Paulo estava no amor dele para com Jesus Cristo e em entregar a sua vida em sacrifício de louvor a Ele. Por isso que ele fala no final do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece.
Ele saberia passar por todas as circunstâncias, porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Viver para Paulo é Cristo. O viver para Paulo é Cristo. E morrer para ele era lucro. Porque era infinitamente melhor estar com o Senhor. Mas Paulo entende que o trabalho dele ainda não tinha acabado aqui na terra. E por isso ele precisaria passar ainda por muitas tribulações. Mas ele fala que o contentamento e a satisfação dele eram o Senhor. Porque ele aprendeu, e amados, ele aprendeu. E o Senhor quer nos ensinar essa manhã a estar contentes. Porque, meu amado, não é de um dia para outro, mas é algo que você aprende. Sabe como? Pela graça do Senhor através da sua vida, você aprende a reordenar os seus amores todos os dias. Você aprende a se arrepender todos os dias e colocar Ele todos os dias no altar onde Ele deve estar. No altar do seu coração. Então você ordena os seus amores. Esse é o fruto da verdadeira satisfação. Lábios que confessam o seu nome. E aqui eu volto para Hebreus. O fruto do contentamento são lábios que louvam ao Senhor. O contentamento nos faz ser gratos, amém, independente do cenário. Aqui eu quero trazer alguns aspectos culticos sobre a liturgia mesmo. Muitas vezes nós vemos aqui a igreja e nós nos prendemos muito a formas e ritos. Ou superstições até. Desse jeito, eu preciso fazer desse jeito, depois precisa ser desse jeito. A liturgia precisa acontecer dessa tal forma para que me toque. Ou precisa ter louvor, só que ele tem que ser antes da palavra. Se o dirigente sobe antes da palavra, eu não gosto muito, porque eu gosto ali de estar sensibilizado para quando a palavra vier, ela acessar o meu coração mais fácil. Amém? Eu só estou dando exemplos aqui. Mas muitas vezes nós tentamos colocar ou tentar determinar formas e liturgias que assim não seremos sensibilizados por Deus ou pelas coisas de Deus. Amém? Mas, amados, o que eu quero que você entenda aqui nessa manhã, e eu quero trazer a sua atenção para isso, é que liturgias e formas, ou só você vir aqui no domingo e achar que porque você veio neste domingo e você está aqui nesse ambiente, você agora é abençoado perante toda a sua semana, porque você recebeu a bênção apostólica. Ou de que porque você veio aqui, você cumpriu o rito da semana, então a sua liturgia da semana está cumprida. Mas, amado, a liturgia sim, ela é abençoada, amém, assim, é maravilhoso. Deus gosta de ordem, Deus gosta de decência, amém. A liturgia, ela pode glorificar a Deus, amém, a liturgia cultica. Mas, amados, entendam que você não vem aqui apenas para passar por um tipo de experiência cognitiva ou sentimental. Você não vem aqui nos domingos para experimentar algo nas suas emoções e você vai sair daqui e você vai continuar a sua semana como se nada tivesse acontecido. Ou pelo menos na segunda-feira você vai estar um pouco mais feliz. Se você está entendendo isso, você está entendendo errado. Porque o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo e da pregação da palavra de Deus e do louvor, do momento em música que nós temos aqui, essa liturgia cultica que acontece aqui, não é apenas para tocar nas suas emoções. Mas, na verdade, o que a gente quer te conduzir é uma consciência de uma vida que você entrega aos pés do Senhor como louvor durante toda a sua semana. Ou seja, é cíclico. É uma vida. A adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor é a vida como um todo. Então, meus amados irmãos, quando chegamos aqui no domingo, não chegamos como quem está desabastecido.
Quando chegamos aqui no domingo, chegamos com a intencionalidade de sermos Cristo aonde nós estamos. Porque não estamos desabastecidos, porque na verdade nunca deixamos a nossa consciência cair. E quando deixamos, logo nos arrependemos e voltamos à consciência de que a minha vida é entregue a Ele todos os dias. Então, as minhas disciplinas espirituais, o louvor dos meus lábios, Ele é todos os dias. A minha oração em gratidão, a minha ação de graças, o meu louvor ao Senhor, Ele acontece todos os dias. E quando nos reunimos aqui, é a reunião dos santos, para a glorificação e exaltação do seu nome. E sim, Deus se manifesta com poder, Deus se manifesta nos tocando, nos conduzindo, nos sensibilizando. Sim, essas coisas magníficas acontecem. Mas não vem aqui apenas para experimentar experiências que são emocionais. Porque Deus quer te transformar por completo. Ele quer sim tocar nas suas emoções, mas Ele quer muito mais fundo e transformar o teu coração. Ele quer que você entenda que toda a sua vida é um louvor a Deus. Que toda a sua vida, pode subir o teclado, eu já acabei. Que toda a sua vida é entregue ao Senhor. Eu falei que seria curto, amém? Vocês vão almoçar mais cedo hoje. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Meus amados irmãos, como o pássaro voa, como um peixe nada. O cristão, ele louva. Ele vive uma vida de louvor a Deus. Porque é inerente a nós mesmos louvar ao nosso Senhor. Podem ficar de pé.